Primeiro, se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no Plantão Brasil. Aqui a gente faz oposição a esses malditos todos os dias. E você se inscrevendo, você fortalece a oposição a esses criminosos. E ó, um segundinho, é de graça. Agora vamos falar da PEC dos precatórios. Eu falei aqui que ia dar errado. Eu falei, ó, vai dar ruim lá no Senado, porque a articulação do governo Bolsonaro não tá tão forte depois que o STF suspendeu o Bolsolão, as emendas do relator, orçamento secreto. E aí, o Bolsonaro começou a ter mais problemas. E eu disse, olha, estão ameaçando lá os senadores fazerem modificações na PEC dos precatórios. Aí tem um problema, que é um desastre para o governo Bolsonaro. A PEC foi aprovada de uma maneira pela Câmara dos Deputados. O Arthur Lira foi muito difícil ele negociar. Precisou da traição do PDT, uma traição que o Ciro Gomes, candidato lá do PDT, sabia, depois mentiu, dizendo que foi pego de surpresa. Se não fosse aquela traição, a PEC teria sido derrubada já no primeiro turno, não ia nem para o segundo turno. Quando a PEC é derrubada no primeiro turno, não vai para o segundo. Aí depois, o Arthur Lira teve tempo de chamar deputados que não foram votar e aí já com mais cacife, ele conseguiu convencê-los, esses do Centrão, a votar. E aí a PEC no segundo turno teve bem mais votos, 320 e tantos votos. E aí foi para o Senado. Tava tudo ok. Aí eu falei, olha, os senadores vão querer fazer uma modificação na PEC. O que acontece é o seguinte, se modificarem uma linha dessa PEC, uma vírgula, colocou uma vírgula, a gente sabe que às vezes a vírgula muda tudo, mas mesmo se não mudar, só a vírgula ali, sabe o que acontece? A PEC tem que voltar para a Câmara dos Deputados caso seja aprovada. Ou seja, alguém aprova a PEC lá no Senado com uma modificaçãozinha qualquer que seja. Aí, aprova no segundo turno no Senado, ok. Vai para a sanção do presidente, já vai estar valendo? Não, tem que voltar para a Câmara. Aí na Câmara, a negociação recomeça tudo de novo. E aí sabe o que acontece? Se a Câmara modificar de novo, volta para o Senado de novo. E aí fica aquela, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. É isso que o Arthur Lira não queria, ele estava apavorado com essa possibilidade. E eu falei aqui, ó, vai acontecer. O Senado vai fazer modificação, o Senado provavelmente vai acabar aprovando. Agora eu não sei, depois que o Bolsolão está suspenso, agora a Polícia Federal quer investigar, talvez não, talvez isso coíba alguns senadores, principalmente do PSD, que é o partido do Kassab, e do MDB, que é o partido... O MDB tem dois líderes lá do governo Bolsonaro no partido, mas é o partido do Renan Calheiros, tem muita gente no MDB que é de oposição. E aí, olha só, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o Arthur Lira estavam conversando no WhatsApp num grupo, um grupo que tem vários parlamentares do Centrão, e eles começaram a bater boca. O Arthur Lira chamou o Rodrigo Pacheco de incompetente. Por quê? Porque o Senado começou a anunciar, os senadores começaram a vazar para a imprensa, muito senador, muita gente não sabe, parlamentar, liga para jornalista ou vai no WhatsApp para jornalista para dizer o que está acontecendo. Até porque eles querem que saia na mídia, porque aí enfraquece a PEC e fortalece o que eles querem. E os senadores começaram a falar, olha, a PEC está dizendo que o Auxílio Brasil vai só até o final de 2022, ó, tá muito eleitoreira, a gente sabe que isso é eleitoreira, você faz um programa de auxílio, você troca o nome do Bolsa Família, que era o nome ligado ao Lula, porque foi criado pelo Lula, para um nome chamado Auxílio Brasil, em véspera de eleição, você fala que o programa vai acabar justo, o último pagamento é feito logo depois do segundo turno. Tá demais, não, vamos trocar esse programa Auxílio Brasil, será permanente o Auxílio Brasil. Ó, excelente, ponto excelente da PEC. Ok, mudou alguma coisinha, era uma desgraça muito grande, vira uma desgraça um pouquinho menor. Aí querem também mudar para que o Fundef, que são os precatórios da educação, não sofram um calote. Para quem não sabe, precatório é o seguinte, quando alguém, seja empresa, seja órgão governamental, pessoa física, jurídica, não importa, quando alguém coloca um governo, pode ser uma prefeitura, um governo, no caso a gente está falando dos precatórios da União, do governo federal, coloca na justiça dizendo, olha, eu tive prejuízo em não sei o que, eu quero dinheiro. Tá, ganha uma instância, duas, três, ganhou na última instância, sabe o que acontece? O governo vai pagar, o governo é obrigado a pagar, porque é decisão judicial se cumpre. Só que, quando chega na última instância, isso vira precatório, é o nome disso. Teve até em São Paulo, eu lembro que o Pita, que foi indicado pelo Maluf, o Maluf também estava no escândalo, teve até CPI dos precatórios, porque não pagavam o precatório de um na frente do outro, davam prioridade aos precatórios dos amigos. Tem locais, o município de São Paulo, quem ganha na justiça contra eles, a fila hoje é de 16 anos para receber os precatórios, só para você ter ideia, em alguns locais tem uma fila muito grande. Tá, aí o que querem fazer? Querem dar calote nisso. Simplesmente falar, ó, a gente não paga, a gente vai pagar lá quando der, pago quando der. Quer dizer, tem a decisão judicial, mas não pagaremos. É isso que faz a PEC. Porém,
30% dos precatórios são do Fundef. O que é o Fundef? É o Fundo da Educação que o governo federal tem que pagar para os estados. Dinheiro para educação básica. Só que, muitas vezes, o governo federal paga menos do que tem que pagar. Por conta de problema no orçamento, o governo acaba pagando menos. E aí, os estados entram na justiça contra o governo federal. Muita gente não sabe porque isso não vai pra mídia e tudo mais, mas entram. E aí, eles ganham. Tá na lei que você tem direito a tanto, você recebeu menos, o governo tem que pagar a diferença, pagar a indenização, pagar juros, correção monetária, tudo mais. E aí, isso vira precatório. 30% dos precatórios são do Fundef, dinheiro que se não for pago, os estados não têm dinheiro nem para pagar salário para professor. O Senado quer colocar que esse dinheiro do Fundef seja pago. Esse não tenha calote nenhum, não possa ser nem sequer parcelado nem nada. Tem que ser pago na hora, porque é dinheiro que precisa, dinheiro urgente. Não adianta vir esse dinheiro daqui 10 anos. Tem que ser agora. Ok. Essas duas mudanças fazem com que, se a PEC for aprovada em 2 turnos no Senado, eu vou falar, tá difícil, bem difícil, a PEC volte para a Câmara. A PEC voltando para a Câmara, o Arthur Lira vai ter que renegociar os votos tudo de novo. Ele começou a brigar com o Rodrigo Pacheco, por quê? Porque o Arthur Lira, quando ele quer negociar alguma coisa, ele passa o trator. Ele não quer saber, ele vai passando o trator em todo mundo. Ele chegou até a ameaçar deputados, dizendo que não ia pagar nem as emendas impositivas, que são emendas que os deputados têm direito, cada deputado com mandato tem direito a essas emendas todos os anos para investir na sua base eleitoral. Ele falou, nem isso eu vou pagar, eu vou cortar o ponto, vocês não vão poder nem falar na Câmara dos Deputados, não vão poder nem mais discursar, e eu não vou pagar, quem vendeu voto em votação anterior, eu não vou pagar. O que eu não paguei, não vou pagar mais nada. Quer dizer, isso é passar o trator, é falar, ó, eu quero que aprove, custe o que custar, ponto final, acabou. Porque ele quer roubar. A PEC vai ia abrir ali 60 bilhões para ele e para o governo Bolsonaro roubarem, para eles saquearem cofres públicos em ano eleitoral. Ok. Chega no Senado, o Senado começa a fazer mudança. Esses 60 bilhões vai encolhendo o dinheiro, vai encolhendo. Arthur Lira já vai vendo o pote de ouro dele ficando cada vez menor. Para piorar, ele vai ter que renegociar tudo com os deputados. Muitos deputados estão irritadíssimos. Só que quando ele negociou da última vez, o Arthur Lira, ele tinha o Bolsolão estava rolando solto, agora ele não tem mais. Então ele vai ter que negociar sem o Bolsolão, e os deputados não sabem quando vai voltar o Bolsolão. Porque eles querem fazer um projeto de lei alternativo para que essas emendas do relator que foram suspensas, que é o Bolsolão, que é essa compra de voto, para que elas sejam pagas de uma maneira diferente, sejam pagas com emendas de bancada ou de alguma outra maneira, para que também fique sem transparência e possa ser pago. Porém, vai ser muito difícil, porque para aprovar o projeto de lei, demora, vão ter que fazer o projeto de lei, aprovar em 2 turnos na Câmara, aprovar em 2 turnos no Senado, aí os partidos de oposição vão entrar no STF, o STF pode barrar ou paralisar isso no meio do caminho, quer dizer, não se sabe quando vai ser. Então, tá ruim para ele negociar, ele tá num momento crítico de negociação, ele tá em articulação. Arthur Lira declarou, saiu na mídia, que ele dorme 4 horas por dia apenas, 4 horas por dia. As outras 20 horas do dia dele, ele fica tomando café e tudo mais. O cara vai acabar morrendo cedo, tomando tanto de café que ele tá tomando. Mas, pois bem, o que acontece é o seguinte, ele tá viciado em articulação porque ele não consegue mais. Ele tá ali com a mão no pote de ouro e não consegue pegar. Pois bem, ele começou a pressionar o Rodrigo Pacheco porque o Rodrigo Pacheco ele é mais calmo, ele é senador por Minas, ele não é mineiro, mas é senador por Minas. Rodrigo Pacheco, ó, você tá vendo meu olho aberto? O olho do Rodrigo Pacheco, o máximo que ele abre é assim, ó, tá assim, parece que tá com sono sempre, parece que fumou meio quilo de maconha, não tenha problema se tiver fumado, mas tá lento assim. E o Arthur Lira não, ele tá pilhado, e aí ele falou, Rodrigo Pacheco, você é um incompetente. Aí o Rodrigo Pacheco, aí ele abriu o olho, falou, opa, não. Falou, incompetente não sou seu empregado, você que é capacho do Bolsonaro. Pronto, aí fechou o clima, deu uma baita de uma briga entre parlamentares do Centrão, estão em pé de guerra eles. E por tudo isso, por desespero, Arthur Lira está desesperado, porque se tiver modificação, eu vou te garantir, terão modificações, plural. Isso volta para a Câmara, o Arthur Lira não sabe se ele aprova, ele não aprovando, não se sabe quando começa o Auxílio Brasil, aquele plano B que seria uma desgraça para o governo Bolsonaro, que eu falei aqui, logo que a PEC seria rejeitada, eu falei, o Bolsonaro vai ter a pior derrota dele desde que ele começou o mandato, que é a rejeição dessa PEC. Eu não estava contando com a traição do PDT ali no primeiro turno, que deu o tempo e o cacife para o Arthur Lira aprovar no segundo. Essa PEC voltando, se eles não conseguirem aprovar essa PEC até o final do ano, fica para o ano que vem, que o Congresso entra em recesso.
desgraça total para o governo Bolsonaro. O plano B para ele sem a PEC é instituir de novo o estado de calamidade pública e fazer o auxílio emergencial, ou pagar o auxílio emergencial, mesmo sem estado de calamidade pública, colocando fora do teto. Ó, vou mostrar aqui nosso carro de som lá em Arapiraca, ó, tá aqui para ver Arapiraca, terra do pai do Arthur Lira. E ele é o prefeito, ó, o pai do Arthur Lira. Você vê aqui no YouTube, Plantão Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. Tá aqui um trecho na Arapiraca.